Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus disse, chegará o tempo onde o noivo lhes for retirado, eles jejuarão. Nós temos que compreender, quando se fala em jejum, Jesus ele foi conduzido pleno do Espírito, quando jejuou 40 dias e 40 noites. Existe uma diferença entre a abstinência de alimentos, mas estar cheio do Espírito Santo. Se entrar no deserto sem ser conduzido pelo Espírito, corre um risco de perder a sua própria vida, como temos contemplado em alguns casos. Porque uma coisa é ser conduzido ao deserto pelo Espírito, onde através do pão espiritual, o pão da vida, o pão e o vinho espiritual, nós somos alimentados espiritualmente e somos capacitados para resistir o jejum. Existe algo que se acumula no fígado, a gordura. A palavra nos diz que quando se fazia o sacrifício do cordeiro, dos animais, para a expiação do pecado, se retirava a gordura. A gordura está relacionada às inverdades, aonde o fígado a função, entre várias funções, de filtrar substâncias tóxicas, aonde também nos ensina que se um fígado que está com excesso de gordura, ele diminui o apetite e assim como causa inchaço na barriga. Nós quando jejuarmos temos que estar sempre direcionados segundo o Espírito. Quando se faz o jejum como um sacrifício ao Senhor, mas assim como estar caminhando, mas tudo sempre no direcionamento e obediência ao Senhor. Porque aquele que não está na obediência, ainda que queime a gordura do fígado através do jejum, não está exalando um aroma agradável, assim como aquele que, ainda que movimente, para que haja movimentação no reino espiritual, se estiver exalando mau cheiro, do que adianta? A palavra diz: o exercício físico tem algum benefício, mas sem piedade nada resolve. Por isso temos que estar sempre na devida obediência e fazer o jejum em relação à alimentação, e sempre sendo renovado e fortificado segundo o pão da vida. Porque se entra no deserto sem estar sendo sustentado pelo pão da vida, por aquele que é espiritual, com certeza vai causar prejuízo e dano à saúde. Mas quando nós estamos sobre o direcionamento, o Senhor é aquele que agrada dos jejuns. Pessoas que fazem jejuns e fazem questão de serem vistos por homens, isto tudo é ilusão. Assim como aqueles que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Alguns procuram fazer 50. Ninguém é melhor do que seu mestre. São pessoas que querem aparecer diante dos outros e acabam atraindo a ira do Senhor. Existem vários tipos de jejum, como total, no caso de Esther, ali onde é um jejum coletivo, onde entre eles combinam em fazer, não para que todo o mundo veja que está fazendo. É algo que nós temos que fazer sempre para o Senhor e não para ser visto pelos homens. Assim como o jejum de Daniel, de 21 dias, existe jejuns onde quem não consegue fazer total pode fazer por abstinência, ficar sem alimentar de um único alimento durante uma semana. Várias são as formas, e o Senhor agrada, porque o sacrifício já foi feito.
mas nós temos que fazer as nossas obras sendo seus imitadores, e quando fazemos, o Senhor agrada, mas fazer sempre segundo um propósito direcionado diante do Senhor, aonde Ele nos sustenta quando entramos no deserto, sendo conduzido pelo seu Espírito, nada por si mesmo. Por isso a palavra diz, quando tirarem o noivo, jejuarão, porque na verdade estão de jejum da verdade, o alimento precioso, onde Jesus perguntavam para Jesus, por que seus discípulos não jejuam? E ele disse, quem estiver com o noivo está sempre diante de um banquete, mas quando o noivo se ausentar, muitos jejuarão, porque estão com a língua ressequida, por não ter a fonte de água viva jorrando no interior, e nem tampouco tem o pão da vida, por rejeitar e se alimentar de um alimento líquido, ao invés de desejar um alimento, um leite puro e espiritual. São como os filhos de profeta, que juntava em sua capa um alimento que não conhecia, aonde havia morte na panela. Temos que compreender que a farinha que tira a morte na panela é Cristo Jesus, que sempre nos orienta onde o morrer é lucro e viver em Cristo. Esta é a verdade, aonde temos que estar sempre com um alimento puro e espiritual. Quando se nasce, um leite puro e espiritual, como criança recém-nascida, mas não se incomodar, porque o leite puro e espiritual está inconstante. Mas quando se alcança o alimento sólido, daquele que é a estatura, a plenitude de Deus, alcançando uma estatura mediana e alimentando um alimento sólido, tem o discernimento de espírito. E este discernimento de espírito é que consolida a casa, aonde como adulto se deixa as atitudes infantis e não segue segundo muitos seguem, destituídos da honra, da glória e da imortalidade, por não alcançar a constância, e nem tampouco como adultos, aonde o Senhor os apanha em suas próprias astúcias, assim nos diz o Senhor.